Olá a todos, é com muita alegria e satisfação que viemos lançar para o Brasil o novo OttoRead. Antes de introduzir o novo OttoRead, eu me apresento a vocês, eu sou Marina Panelli, sou fonoaudióloga e mestre em Ciências da Comunicação pela USP de Bauru, especializando em audiologia clínica pelo IEA Momenson, e eu sou a fonoaudióloga responsável por suporte clínico e treinamento na Interacoustics do Brasil. A nossa programação de hoje conta com um vídeo de apresentação do novo OttoRead para vocês, com todas as características e diferenciais desse novo equipamento, com os recursos, as vantagens e os benefícios que ele traz, e com o segmento dos clientes-alvo. Além disso, a gente tem um vídeo de demonstração do nosso novo OttoRead. Antes de falarmos aí do equipamento em si, para quem está nesse mercado das emissões otoacústicas, já conhece, já é consolidado o nome OttoRead, né? Já é um equipamento da Interacoustics aí utilizado há anos no diagnóstico diferencial das emissões otoacústicas, principalmente no segmento da triagem auditiva neonatal. Então, é um equipamento consolidado aí nesse segmento, e ele vem agora não só com um design diferente, como vocês puderam ver aí no primeiro slide, né, na capa, mas ele também vem todo aprimorado em seus algoritmos, tá bom? Então, inicialmente, vamos falar um pouquinho da aplicação clínica das emissões otoacústicas, para quem não conhece aí o OttoRead, saber exatamente em qual segmento, em qual etapa da avaliação auditiva ele se encaixa, tá? Então, a aplicabilidade clínica das emissões, ela vai estar aí no diagnóstico diferencial da perda auditiva sensório-neural, no diagnóstico da perda auditiva infantil, na triagem auditiva neonatal, na triagem auditiva escolar, para pacientes que têm dificuldades aí em testes subjetivos e comportamentais, então já pensando aí num paciente mais velho, no adulto, né? No diagnóstico da neuropatia auditiva, no acompanhamento aí da ototoxicidade, da perda auditiva súbita e progressiva, nas alterações metabólicas, indicação de implante coclear e na avaliação e tratamento do zumbido, tá? É super importante lembrar que as emissões otoacústicas não é um exame que eu vou analisar de forma isolada nunca, ele é um exame complementar, aí ele vai me dar apenas como está a funcionalidade das células ciliadas externas aí na nossa cóclea, né? Então, ela não traz esse exame de forma isolada, sozinho, ele não vai trazer aí um diagnóstico para a gente, mas ele é utilizado de forma complementar com outra bateria de exame junto, para trazer aí o diagnóstico diferencial em todos esses casos que eu citei para vocês, tá? Então, vamos ver um pouquinho desse novo OttoRead, da proposta desse equipamento, num vídeo super bacana da Interacoustics. Interacoustics is proud to introduce the all-new OttoRead, a handheld otoacoustic emission device that combines comprehensive distortion product and transient OAE testing in an easy-to-use handheld design. OttoRead offers the flexibility to complete both screening and diagnostic assessments for all patient age groups, across a wide range of test frequencies. With its intuitive user interface, OttoRead is designed to ease your workflow. The device comes with a new probe specifically made for newborn ears, and a hook to stabilize the device, giving you the freedom of hands-free operation while testing is in progress. OttoRead is perfect for newborn hearing screenings, offering predefined or user-defined pass-refer criteria and an intuitive user interface with colorful display screens, making results easier to understand at first glance. Compatibility with both Oz and HiTrack allows fast and easy export of OttoRead results once your test is complete. Identification and management of hearing loss at school age is also vital to a child's language development and success in the classroom. Whether protocols call for transient evoked or distortion product OAE testing, OttoRead provides the perfect solution. It can be used for a simple screening or for a more detailed assessment of the child's hearing in diagnostic mode, evaluating cochlear function across a wide range of frequencies. As a complement to your full audiometric test battery,
or to estimate thresholds for patients who can't provide reliable responses to conventional testing, OtoRead can either be used with predefined or user-defined testing protocols. OtoRead offers the flexibility to conduct full diagnostic OAE assessments, truly testing 12 frequencies, offering a greater amount of information to the integrity of your patient's cochlear function. Então, esse vídeo é excelente, ele já deu aí, ó, conseguiu dar uma visão do que está por vir, né, nesse novo OtoRead. Então, agora a gente vai aprofundar um pouquinho dessas características e dos diferenciais que o novo OtoRead trouxe. Então, aqui a gente tem a questão dele ser muito simples e muito intuitivo, assim como o nosso antigo OtoRead era, tá? Mas ele, agora com o display colorido, a tela colorida, ele vem de forma mais intuitiva ainda. Tem o display colorido, tem um design totalmente ergonômico, tem a opção de gancho, a gente vai ver para que vai servir essa opção, que é bem bacana. Tem um novo design, aí, um novo formato, né, de sonda, e tem um suporte para colocar essa sonda. Armazena até 500 exames. Tem uma base e uma bateria bem moderna, não é mais com pilha. Tem a impressora wireless, não mais com fio. E tem a compatibilidade com o computador. Então, vamos ver aqui um pouquinho dessas características de forma mais aprofundada. Todas as informações que você precisa, ela vai estar em um simples formato e com apenas 4 botões, assim como já era no antigo OtoRead, tá? Então, toda a manipulação, tanto para configuração de equipamento, de protocolos de exame, quanto execução de exames, vão ser por esses 4 botões, tá? A gente tem aí alguns idiomas disponíveis nesse OtoRead novo, sendo eles o inglês do Reino Unido, o chinês, o russo, o espanhol, o polonês, o português, o turco, o francês, o alemão, o italiano, coreano, japonês e árabe, tá? Na tela, a gente consegue aí já ter várias informações, então, data e hora, o status da bateria, que como a gente vai ver aí, eu já falei, não é mais com pilha alcalina, ele tem uma bateria recarregável. O protocolo que a gente selecionou, a forma de iniciar o exame, que sempre vai ser escolhendo o lado da orelha, assim como já era no antigo, então pelo lado direito ou lado esquerdo. A tecla de baixo, que é esse change, para a gente conseguir aí sempre realizar mudança do protocolo de teste que a gente está executando esse exame, ou então entrar nos settings, né, nas configurações desse exame para fazer as modificações necessárias. Então, ele tem uma interface realmente muito intuitiva. Agora, o display ele é colorido, né? Então, a gente consegue uma melhor interpretação até de resultados, interpretações mais rápidas, a gente consegue ver já pela cor qual é realmente a orelha que está sendo testada, a gente consegue ter acesso aí aos gráficos, tanto em barra quanto no gráfico da relação de sinal-ruído, dá para escolher, a gente vai ver ainda aí as formas de escolher aí a forma, como vamos ler o exame, né, ver os resultados do exame, então ele está realmente muito intuitivo. Ele tem uma estrutura de menu muito bacana, então ele tem um menu totalmente otimizado aí para ter uma fácil operação e uma administração simples e rápida, tanto das configurações do equipamento, quanto dos protocolos de teste. Depois a gente vai ver que tem versão em que pode ser comprados protocolos fixos e protocolos onde a gente pode aí realizar as configurações desse protocolo. Ele tem uma checagem de sonda automática, então ela vai tanto confirmar o horário, o lado da orelha que está selecionada, quanto vai mostrar se essa orelha realmente está vedada, está em condições de realizar um bom exame, né? Isso garante um exame muito confiável. Então, no momento em que é colocada a sonda com a oliva selecionada na orelha do paciente,
já vai aparecer para vocês aí na tela, no display, esse probe check, né, essa checagem de sonda, se está escapando o ar ou se está totalmente vedado realmente, e ele só vai iniciar o exame se realmente estiver vedado. Isso vai garantir aí um exame muito mais confiável, tá? Todos os protocolos de exame vai fornecer resultado imediato, tá? E o resultado ele é muito intuitivo, então ele vai mostrar exatamente quais as frequências passaram nos critérios que estão estabelecidos no protocolo do exame, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem duas formas de ler esses exames. Então, pela relação sinal-ruído, né? Pelo gráfico da relação sinal-ruído, ou pelo gráfico de barras, tá bom? E todos eles vão dar exatamente quais são as frequências que passaram ou não no exame. Sendo em gráfico de relação sinal-ruído ou em barra, ele vai estar aí com a coloração exatamente da orelha que foi escolhida, para não ter dúvida de qual é a orelha que está sendo testada, tá? Então, lógico, vermelho sempre para o lado direito e azul sempre para o lado esquerdo. Ele tem um design totalmente ergonômico, então ele é menor, o tamanho dele, né? Ele é bem menor que o nosso antigo AutoRead, e assim como o antigo já era portátil, esse também vem com essa proposta portátil, e ele pode ser aí facilmente operado com uma das mãos, não precisa nem das duas mãos, então de repente precisa dar um suporte para o paciente, para bebê, enfim, com a outra mão. Ele é facilmente operado com uma mão só, ele tem um design realmente muito ergonômico. Ele vem com essa opção de gancho, você pode colocar ou não esse gancho aí no corpo do equipamento para poder operar ele com as mãos livres. Então, principalmente pensando aí na triagem auditiva, no berçário, esse equipamento pode ser pendurado aí no bercinho com o gancho para ser operado aí com as mãos livres e, se for necessário, acalmar o bebê, enfim, outras intercorrências que a gente sabe que pode ocorrer, o fonoaudiólogo ele está aí com as mãos livres para realizar esse exame, então ele vem com essa opção do gancho, que é uma opção bem bacana. Além disso, a sonda está modificada, tá? Ela está menor, ela está bem leve, por conta disso a gente consegue colocar tanto em adulto quanto em recém-nascidos, então a gente consegue aí uma flexibilidade, uma maleabilidade maior da introdução dela no conduto auditivo. A forma de conectar a sonda também é diferente, agora ela é com uma entrada HDMI, então é uma forma de conectar que está mais simples e mais segura, tá? E além disso, no alto do equipamento, como vocês estão vendo na foto, vem com suporte para colocar a ponta dessa sonda. Isso vai proteger e evitar vários danos, uma vez que a gente sabe que a sonda é uma parte muito sensível do equipamento e é uma parte muito importante, que é quem vai dar o estímulo e é quem vai receber a resposta dessas emissões autoacústicas. Então, como eu falei para vocês, ó, a entrada da sonda ela é HDMI, já tem ali a entrada certinha no equipamento para poder fazer o encaixe dessa sonda. A ponteira da sonda agora, ela é descartável, então isso vai garantir uma limpeza e uma higiene completa dessa sonda, bem como vai evitar dessa sonda ficar entupida com sujeira e a gente aí ter falsos resultados, tá? E além disso, agora, as olivas são as olivas da Sanibel, que são as mesmas olivas compatíveis para todos os equipamentos interacústicos, tá? Então, isso é bem bacana também, porque padroniza de uma forma só as olivas dos equipamentos, além da variabilidade de tamanhos de oliva, né? Até pensando que as emissões autoacústicas a gente pode fazer desde um recém-nascido até o público idoso, adulto, enfim, a gente tem uma gama maior aí de formatos e de tamanhos de oliva para ser compatíveis com mais condutos auditivos. A capacidade de armazenamento desse equipamento, então, como eu falei, ele é operado de forma manual, né? E ele consegue aí fazer até 500 exames, tá bem? A gente consegue aí atender um berçário cheinho de bebezinhos na triagem auditiva, enfim, a gente consegue ter um dia bem produtivo de exames para depois poder descarregar esses exames no computador ou imprimir na impressora térmica. Ele acompanha uma base
com design bem moderno, então ele é uma base que tem entrada ali USB para a gente poder conectar ela na energia e recarregar, né, carregar a bateria desse auto-read. E além de utilizar para o carregamento dessa bateria, a gente também pode utilizar essa base para transferir os dados de exame do auto-read para o auto-read module, que é agora o módulo do auto-read. Ele não está mais dentro do auto-access, como estava no auto-read antigo. A gente tinha que utilizar aí 2 softwares para poder fazer essa transferência. Agora a gente utiliza só o software do auto-read. A gente vai ver mais aprofundado isso um pouquinho mais para frente. A bateria totalmente carregada, ela vai oferecer aí 20 horas úteis, tá, de uso. Então a gente consegue realmente ter um dia aí todinho para utilizar com exames o nosso auto-read carregado. E agora a impressora térmica não está mais ligada, não é mais necessário ligar ela na base do auto-read via cabo para fazer essa impressão, tá? Ela é uma impressora wireless, né? Impressora MPT2 da Sanibel, e ela vai fazer essa conexão totalmente wireless com o auto-read. Então, quem opta pela impressora térmica, ela veio aí dessa forma sem fio, tá? Quem não quiser fazer pela impressora térmica, quem prefere fazer as impressões pelo computador, depois a gente vai ver que dá para deixar um protocolo bem bacana também de impressão. A gente consegue aí fazer algumas edições bem legais. Na parte da demonstração do auto-read eu vou mostrar para vocês, para fazer a impressão via computador. E seguindo aqui com a impressão via computador, a gente tem aí um novo módulo, que é o auto-read, o software do auto-read, né, o auto-read module. É uma combinação da base de dados e de módulo já para edição e impressão de resultados. Então, a gente vai descarregar todos os exames diretamente nesse software, e é aqui onde a gente vai cadastrar o paciente para ter como base de dados e vai poder fazer algumas edições. Então, agora o software, ele está, além de mais intuitivo, ele está mais simplificado para a gente poder fazer aí essa base de dados, esse descarregamento de exames e poder analisar aí os resultados. Então, vamos ver um pouquinho de módulo e configuração. No Brasil, a gente vai ter aí algumas versões disponíveis para compra do novo auto-read. São elas as versões screening de produtos de distorção e emissões autoacústicas transientes, e a versão clínica do produto de distorção e das emissões transientes, tá? E o que compõe cada uma dessas versões para ver o que se encaixa melhor na minha demanda do dia a dia. Na triagem, tanto do produto de distorção quanto das transientes, eu vou ter 2 protocolos fixos de transiente e produto de distorção. O que é o protocolo fixo? Eu não vou conseguir alterar os parâmetros de passa-falha dessa triagem, tá? Ele vai operar com os parâmetros que foram pré-determinados pela Interacoustics, pela nossa Academia de Audiologia da Interacoustics. Se eu optar pela versão clínica da produto de distorção e das emissões transientes, eu venho com 5 protocolos customizáveis da produto de distorção e 3 protocolos customizáveis da emissão autoacústica transiente. Então, aqui sim, eu tenho a opção aí de configurar esses protocolos de acordo com o que eu quero para esses exames. Então, visto esses aprimoramentos do novo auto-read em relação ao antigo, que ele tem a oferecer, lógico, a gente vai ter alguns recursos, algumas vantagens e alguns benefícios em adquirir esse novo equipamento, né? Então, se a gente for pensar aqui no hardware, né? O que é o hardware? O auto-read em si, o equipamento, né? Eu vou ter alguns recursos, então, algumas capacidades aí de equipamento. E, em cima disso, eu vou ter algumas vantagens. Então, uma das vantagens são as várias opções de triagem diagnóstico. Então, eu tenho aí módulos de acordo com a necessidade do avaliador, se eu quero só utilizar como triagem, se eu quero utilizar também como diagnóstico. Enfim, eu consigo compor com essas 2 versões que vão ser vendidas no Brasil, né? A questão da impressora wireless, então, eu tenho aí uma velocidade, uma conveniência, né? Eu não tenho mais os cabos na minha impressora. A sonda pequena e leve em relação à antiga, além de eu ter uma conexão mais confiável dessa sonda, ela vai se adaptar a qualquer tamanho de conduto,
Ela traz uma facilidade para limpar e substituir aquela ponta que agora é descartável, isso traz uma higiene muito maior, ainda mais agora nos tempos em que estamos, né? Ao fato de ser pequeno e portátil, então a gente consegue atender em diferentes locais, diferentes clínicas, hospitais, enfim, diferentes locais de atendimento. A base moderna USB, então ela vai servir como um carregador, ela ocupa pouco espaço na mesa de atendimento, isso é muito bacana, ainda mais agora que a gente tem toda aquela filosofia de uma mesa clean de atendimento, né? E também uma alta capacidade de armazenamento de exames, aí os 500 exames que a gente consegue armazenar sem ter que descarregar esses exames, parar o trabalho para descarregar, para poder continuar triando, enfim, examinando aí os pacientes. A tela colorida, né, OLED colorido, então ele ficou mais intuitivo ainda e fácil de navegar em relação ao antigo. Isso acaba trazendo uma facilidade muito grande de configuração e uma facilidade para conseguir analisar esses resultados, né? Então, a gente também tem aqui pensando nas emissões transientes, tá? Agora pensando em exames, não no hardware em si, no equipamento em si. Protocolos que podem ser definidos pelo usuário, né? Então, lembrando que é na versão clínica que eu consigo fazer essas definições, então eu consigo definir tempo médio, relação sinal-ruído, número de frequência que tem que ser aceitas para passar ou não nesse teste, né? Então, eu consigo atender uma configuração de teste exclusiva de cada clínica, de cada profissional, né? De cada serviço de atendimento. Pensando na produto de distorção, eu tenho um range de frequência agora muito alto, muito grande, né? Uma ampla faixa de teste. Eu consigo ir de 1.5 a 12 kHz, né? Então, eu consigo avaliar aí as células ciliadas externas em uma ampla faixa da minha cóclea. Isso é perfeito para monitoramento de ototoxicidade, para monitoramento de exposição a ruído, para questão de zumbido, enfim, para N diagnósticos diferenciais que eu posso fazer na minha clínica audiológica, né? E eu também tenho protocolos definidos pelo usuário, lembrando que também é na versão clínica, onde eu posso definir a intensidade de L1 e L2, o tempo médio, a relação sinal-ruído, o número de frequências também para passar, também pensando em atender aí as configurações de teste exclusiva de cada clínica, cada serviço. Vamos ver um pouquinho onde que esse novo AutoRead se encaixa, os diferentes cenários para a gente trabalhar com ele. Então, o clássico, né, que já era do nosso AutoRead antigo, continua no AutoRead novo, é um segmento muito forte do AutoRead, que é a triagem auditiva neonatal, então ele já é popular em muitos programas, a gente sabe disso, então ele já oferece aí muita experiência na área. Então, ele é ideal, continua sendo ideal para triagem auditiva neonatal, então agora a gente tem o gancho para poder pendurar no berçário, tem a alça de pescoço, tem a questão da sonda estar mais leve, conseguir aí ser inserida em diferentes condutos, conduto pequenininho, pensando nos nossos bebezinhos, né? A oliva infantil, a gente tem uma gama maior aí de olivas, a portabilidade, a compatibilidade com o OZ e com o Hi-Track, que são programas médicos aí da triagem auditiva neonatal, o fato dele ser intuitivo, rápido e confiável, que a gente precisa muito disso, pensando nos nossos pequenos, os nossos bebezinhos, então tem que ser intuitivo e rápido, pensando ali na dinâmica do exame com o bebê que provavelmente estará dormindo, né? Tem que ser confiável, porque a gente está falando de triagem auditiva neonatal, da audição dos nossos pequenos, eles precisam ter aí essa audição muito bem triada. Caso haja perda auditiva, a gente tem que diagnosticar o quanto antes para ele poder desenvolver a linguagem, então a gente precisa de uma confiabilidade muito grande nessa triagem. E protocolos com alta sensibilidade, justamente para poder aí identificar, triar realmente esses bebezinhos e identificar se é necessário ou não aí o diagnóstico audiológico. Então, a gente precisa disso de protocolos com alta sensibilidade. E tudo isso o novo AutoRead traz para a gente. Um outro cenário que o novo AutoRead pode ser utilizado é na triagem escolar, porque ele é rápido e eficiente, a gente não está mais falando de bebezinho, mas a gente está falando de criança, né? A gente sabe o tempo de atenção da criança, a gente sabe o quanto uma criança pode colaborar ou não para exames, então ele tem que ser aí rápido e eficiente. É bacana porque ele tem a alça de pescoço para poder apoiar ele no paciente, ele tem a sonda leve e que se encaixa em diferentes condutos também, ele tem a questão da oliva infantil, essa questão da portabilidade, né, porque vai estar em um ambiente escolar, a questão dele ser intuitivo, rápido e confiável pelos mesmos motivos que ele tem que ser ali na triagem auditiva neonatal e os protocolos com alta sensibilidade. Além disso, a gente também
pode utilizar o Novotorrid na avaliação diagnóstica adulta. Então, a gente viu aí que tanto para TE quanto para produtos de distorção, eu tenho protocolos customizáveis e, principalmente, pensando aí no produto de distorção, eu tenho uma ampla faixa de frequência, então eu consigo ir até 12.000 no nosso protocolo clínico, né? Para conseguir verificar aí N situações, N desafios na avaliação diagnóstica adulta, né? Então, alta toxicidade, monitoramento e avaliação de zumbi, exposição a ruído, enfim, N diferentes cenários aí dentro da avaliação diagnóstica adulta, tá? E agora eu vou trazer para vocês um pouquinho da demonstração desse novo Autoread, né? Em vídeo. Então, vamos ver um pouquinho do hardware, dos componentes e dos acessórios. Essa é a carinha do novo Autoread. Então, ele realmente é pequeno. Ó, aqui uma foto com a minha mão segurando, para vocês terem uma melhor noção do tamanho. As novas olivas, as novas ponteiras descartáveis, o gancho, a base, a impressora wireless, a alça, a cavidade para a gente poder testar essa sonda. Display colorido e configurações personalizáveis. Então, aqui, ó, o Autoread sendo ligado, um display totalmente colorido, intuitivo, ó, cada seta corresponde aí a uma informação, então a gente consegue mudar, por exemplo, a data. A gente consegue mudar a hora, entre outras configurações, né? Que aqui eu não vou mostrar todas para vocês por uma questão de tempo, mas ele é muito simples, é realmente só nesses 4 botões que a gente vai mexer para fazer essas configurações, então a gente consegue configurar todo o equipamento. E os exames, né? Vou demonstrar um pouquinho aqui dos exames, então vamos ver um pouquinho das emissões autoacústicas transientes, tá? Eu vou fazer agora aqui um exame, eu estou checando primeiro a sonda e depois, se realmente está vedado, ó, ele já inicia, como vocês podem ver, o exame das transientes. Aqui é um exame do protocolo de triagem, tá? A gente pode rever esse resultado também, ó. Novamente aqui eu estou checando se a sonda está vedada. E eu também estou fazendo o mesmo protocolo das transientes triagem, só que agora, ao invés de barra, eu estou vendo o gráfico da relação sinal-ruído, tá? Então, o ruído é o branquinho, e tem que estar numa relação sinal-ruído boa para passar no teste. Ele vai me dar o resultado, passou ou falhou, e a gente consegue rever esse resultado. Agora, vamos ver um pouquinho da exposição aqui de exames por produtos de distorção. E agora eu vou fazer uma produto de distorção com a faixa de frequência ampliada, tá? Até 12 kHz para vocês verem. Ali, inicialmente, o primeiro exame foi uma triagem. Aqui eu estou fazendo já com o módulo dele, a configuração clínica, emissões até 12 kHz.
Vamos ver um pouquinho do software. Então, como eu disse, não é mais dentro do AutoAxis, os dois softwares, é um software direto, que é o AutoRead Module. Tá? É um software que ele vem com bastante informação bacana. É por ele onde eu vou cadastrar o meu paciente. Então, ali em New Patient, eu vou colocar nome, sobrenome, uma identificação do paciente, então um número que identifica esse paciente, a data de aniversário, consigo pôr o sexo, consigo pôr o examinador que realizou esse exame. Então, eu consigo cadastrar ali quantos pacientes forem necessários para aquela sessão. Lembrando que o software é somente para eu armazenar dados e poder fazer impressão, eu não vou operar o AutoRead com o software, a operação realmente é manual, como a gente viu nos vídeos de demonstração. Eu consigo transferir os resultados do meu AutoRead para esse software, ó. Então, ele é bem rápido para essa transferência. E eu consigo atribuir cada um desses exames que eu transferi ao meu paciente que está cadastrado. É por isso que ele já age como um banco de dados, tá? Então, eu consigo aí atribuir de forma simples o resultado do meu exame ao meu paciente cadastrado. Como vocês podem observar. E eu consigo aí colocar comentários sobre o exame, laudar e consigo verificar esses exames nas diferentes formas gráficas, né? Então, em barra ou em relação sinal-ruído, além disso, ele vem com uma tabela aqui na direita, onde eu tenho cada frequência, as intensidades, se ele passou ou não passou, qual foi a relação sinal-ruído. Então, ele me traz aí todas as informações necessárias. Então, aí eu estou demonstrando para vocês diferentes exames, diferentes protocolos de exames que foram realizados, né, e seus resultados. E eu posso sempre aí colocar quem foi o examinador, colocar o meu laudo, colocar comentários adicionais. Agora eu consigo também introduzir o logo da clínica, endereço, telefone, nome da clínica. Então, eu consigo deixar uma impressão mais personalizada aí do meu exame, tá? Então, essa é outra novidade aí do software. Além disso, para quem tem que fazer relatório de atendimento ou trabalha com pesquisa, ele vem com uma opção bem bacana, onde ele vai gerar um Excel com dados. Então, eu seleciono os exames que eu quero e eu clico aqui na opção do Excel. E aí, a partir desses pacientes que eu selecionei, eu vou ter um resumo já aqui no Excel, né? Uma tabela feita com todas as informações, passou, não passou, qual foi o exame. E, além disso, ele me traz as estatísticas, tá? Desse exame, desses exames. Então, esse é o novo AutoRead, eu espero que vocês tenham gostado. Então, a gente continua aí nessa linha do AutoRead nas emissões autoacústicas, oferecendo qualidade, portabilidade, uma forma intuitiva e rápida de realizar os exames e a confiabilidade. Ele já está aqui no Brasil, já está disponível para venda e todas as dúvidas que surgirem, vocês podem aí nos contatar, tá ok? Eu agradeço a todos pela atenção.